Fala, estudante! Entrando na parte de estatística, nós vamos ver nessa videoaula sobre média, tá? E aí eu vou fazer para você uma observação sobre dois assuntos que usam média e pode ser que isso seja cobrado na sua prova. Não existe só esses dois tipos de média que eu vou comentar aqui agora, a aritmética e a ponderada. Nós temos, por exemplo, também a geométrica, a harmônica, mas o Enem, primordialmente, ele ama a média aritmética. E pode ser que a média ponderada. Porque você tem que entender que média aritmética e ponderada, na verdade, é a mesma essência. O que é média aritmética? Média aritmética é você somar todos os elementos da sua amostra, do seu rol, da sua sequência e dividir pelo número de elementos, que aqui eu tenho N elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, papapá, N elementos. Então eu somei todo mundo e dividi por N. Eu, professor Pedro Ítalo, gosto de chamar média aritmética de MA. Mas se você for estudar em algum livro específico para estatística, pode ser que ele chame de Chus barra, tá? Chus barra. X barra, média aritmética MA, é a somatória de todos os elementos dividido pelo número de elementos. Agora, como que você vai identificar que é uma média ponderada? Quando o enunciado da questão, ou gráfico, ou tabela, te der a ideia de peso ou de frequência. Peso ou frequência. Por exemplo, se eu tenho um elemento x1 que tem peso A, x2 peso B, x3 peso C, papapá, meu enésimo elemento tem peso Z. Você vai pegar cada elemento, multiplicar pelo seu respectivo peso, pega cada elemento, multiplica pelo seu respectivo peso, pega cada elemento, multiplica pelo seu respectivo peso ou frequência, soma tudo e divide pela somatória dos pesos. Só para você entender a ideia mais ou menos, vamos supor que eu faça uma pesquisa entre 50 pessoas de uma sala de aula. Vamos supor que 20 pessoas têm 18 anos. 15 pessoas têm 19 anos. E outras 15 pessoas têm 20 anos. Qual que é a média da idade dessa turma? Você não vai fazer 18 mais 19 mais 20 e dividir por 3. Porque não são só 3 elementos. Eu tenho 20 pessoas que têm 18 anos. Então você deveria fazer 18 mais 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 18. Você vai escrever isso? Claro que não. Você vai trocar isso por 20 vezes 18. Porque a frequência do 18 é 20. Eu peguei o elemento e multipliquei pelo seu respectivo peso. Então você faria 20 vezes 18 mais, eu disse que 15 pessoas têm 19. 15 vezes 19, e eu disse também que 15 pessoas têm 20, então mais 15 vezes 20. E você iria dividir pela somatória dos pesos da frequência, ou seja, que é o número de alunos, né? 20 mais 15 mais 15. Observe que isso é a mesma coisa que média aritmética, mas é um jeito diferente de se escrever uma média aritmética. E quais são as duas observações que eu queria falar para você que usa a ideia de média aritmética? É a parte de variância e a parte de desvio padrão. Variância e desvio padrão é o que nós chamamos de medidas de dispersão. São medidas que nós vamos avaliar o tanto que aquela amostra está variando, se desviando da média aritmética. O quanto ele está longe da média aritmética. Seus elementos estão longe da média aritmética. Como que você calcula variância? Variância, você vai pegar cada elemento, vai subtrair da média aritmética e eleva ao quadrado. Pega cada elemento, subtrai da média aritmética, eleva ao quadrado. Pega cada elemento, subtrai da média aritmética, eleva ao quadrado. Dividido pelo número de parcelas que aparecem aqui. Isso que eu coloquei aqui é o que nós chamamos de variância populacional, que é dividido pelo número de elementos. Se fosse variância amostral, então aqui seria N menos 1, tá? Você ia subtrair 1 aqui, ficaria N menos 1. Mas se ele falar só variância, é desse jeito que você vai pensar. Nos livros de estatística, variância, tá? É simbolizado pela letra C
sigma ao quadrado, viu? Então, sigma ao quadrado, variância, é a somatória da diferença entre cada elemento pela média elevado ao quadrado. Ou a gente pode fazer o seguinte, variância é a somatória dos quadrados das diferenças de cada elemento pela média aritmética. Difícil, né? Pensar nisso. Então, lembre-se. Pega um elemento, subtrai da média aritmética, eleva ao quadrado. Mais, pega o outro elemento, subtrai da média aritmética, eleva ao quadrado. Faz isso até fazer com todos os elementos e divide pelo número de elementos da amostra. E o que vai ser o desvio padrão, que vai ser simbolizado somente por sigma, tá? É a raiz quadrada da variância. Ah, professor, mas o Enem vai fazer eu calcular isso? Não. Eu disse para você que isso aqui são medidas de dispersão. São medidas que vai dizer o quanto a amostra, ou a sequência, ou RAW, está regular ou irregular. Lembre-se do que eu estou te falando. A amostra mais regular é aquela que possuir menor desvio padrão ou menor variância, tá? A amostra mais regular é aquela que possuir menor desvio padrão ou menor variância. A amostra mais irregular é aquela que possuir maior desvio padrão ou maior variância. É isso que o Enem vai cobrar de vocês. E na lista de vocês, vocês vão ver que tem um exercício relacionado a isso. Eu vou te dar uma tabela e nessa tabela nós vamos mostrar a média, a mediana, o desvio padrão, a variância, a moda, e aí você vai ter que interpretar o que ele pede através dessa tabela. É isso que o Enem vai cobrar de você. Diferente disso aqui. Média aritmética e média ponderada, ele te pede sim os cálculos. Vou te mostrar dois exercícios, tá? Sobre média aritmética e média ponderada, os exercícios fáceis, e depois eu vou te mostrar um exercício difícil sobre esse assunto. Presta atenção. A tabela abaixo mostra os tempos que 5 alunos levaram para resolver uma prova. O tempo médio gasto por esse aluno para resolver a prova foi de... Tá vendo, pessoal? Ele não disse qual tipo de média, aritmética ou ponderada. Você que vai ter que interpretar. Como ele não me deu a ideia aqui nessa tabela de peso ou de frequência, média aritmética. Então o que você vai fazer? Vai somar todos os elementos e dividir pelo número de elementos da amostra. Então o primeiro tempo aí, ó, foi 2 horas e 40 minutos. Mais 1 hora e 50 minutos. Mais 2 horas e 10 minutos. Mais 3 horas, vou um pouquinho embaixo, para não gastar tanto espaço. 3 horas e 5 minutos. Mais 1 hora e 20 minutos. E você vai dividir isso pelo número de elementos, né? Que foram 5 alunos. Pessoal, para somar isso, você vai somar hora com hora, minuto com minuto. 2 horas mais 1 hora, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. 9 horas. 40 mais 50, 90. 90 mais 10, 100. 100 mais 20, 120. 120 mais 5, 125 minutos. Dividido por 5. Talvez você esteja pensando, olha, professor, 125 minutos são 2 horas e 5 minutos. Beleza, eu concordo. Só que se você adicionar 2 horas, vai ficar 9 horas mais 2 horas. 11 horas. E 11 horas dividido por 5 não vai dar um número exato. Vai dar um número decimal, né? Mas não vai dar um número exato, tipo 3. Tá? Então tem uma problemáticazinha aqui. O que eu vou fazer? Se aqui fosse 10, daria para dividir, né? 10 dividido por 5, 2. Então eu vou adicionar 1 hora aqui. Só que para eu adicionar 1 hora ao 9, eu vou retirar
60 minutos. Porque 60 minutos é 1 hora. 125 minutos. Eu tiro 60 minutos, sobram 65 minutos. Dividido por 5. Agora você pega todo mundo e divide por 5. 10 dividido por 5, 2. 65 dividido por 5, 13. Pronto. 2 horas e 13 minutos, o que te levaria a marcar a letra E. Só um desencargo de consciência. Pessoal, 2 horas e 40 minutos não é a mesma coisa que 2,4 horas. O nosso horário não é centesimal, 1 hora 100 minutos. Se fosse centesimal, aí sim estaria correto. Como que você faz essa transformação então? Você vai lembrar disso aqui, ó. 2 horas e 40 minutos e 2,4 horas é a mesma coisa que 2 horas mais 0,4 horas. Porque 2 mais 0,4 é 2,4. Essa hora eu quero passar para minuto. Hora para minuto. Lá na videoaula de transformações de unidade de medida, nós vimos que é só multiplicar por 60. 2 horas, 0,4 vezes 60, 24. Então, pessoal, 2,4 horas não é 2 horas e 40 minutos. São 2 horas e 24 minutos. Tem que tomar muito cuidado com isso, com esse pega. Alguns alunos caem, isso aqui é parte de matemática básica, beleza? Bora para mais um exercício então aqui, que eu vou colocar para vocês. E esse exercício, ele já caiu no Enem. Fala o seguinte: ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais nas disciplinas Química e Física, considerando respectivamente os pesos 4 e 6 para elas. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Bom, pessoal, ele não precisava falar que era média ponderada. Ele poderia falar apenas média, porque ele já me deu a ideia de peso ou de frequência. Nós sabemos que Química tem peso 4 e que Física tem peso 6. Deu a ideia de peso ou de frequência, média ponderada. Você vai pegar então cada elemento, multiplicar pelo seu respectivo peso, somar e dividir pela somatória dos pesos. Como que eu faria então? A média do candidato 1. A média do candidato 1 vai ser o seguinte: ele tirou 20 em Química, então seria 20 vezes 4, que tem peso 4. E 23 em Física, então 23 vezes 6, que tem peso 6. E você vai dividir pela somatória dos pesos, 4 mais 6. Então a média do candidato 1 vai ser 20 vezes 4 é 80, mais 23 vezes 6, 120, 138. Dividido por 10, porque 4 mais 6 é 10. Então a média do candidato 1 vai ser 80 mais 138, você vai encontrar 8, 11, 2, dividido por 10. Se você não quiser dividir, não precisa, porque vai estar todo mundo sobre 10. Mas se você quiser dividir, só andar com a vírgula uma casa, 21,8. A média do candidato 2, eu não sei. Bora fazer a média do candidato 3. A média do candidato 3 vai ser o seguinte: ele tirou 21 em Química, então 21 vezes 4. E 18 em Física, 18 vezes 6. Dividido por 4 mais 6. 21 vezes 4, 84. Mais 18 vezes 6,
108 dividido por 10. 108 mais 84, você vai encontrar 192. Olha lá, já percebi que o candidato 3 está fora. O candidato 3 está fora, porque a média do candidato 1 foi 218 dividido por 10, que dá 21,8. Aqui só está 192 dividido por 10, que é 19,2. Então, ele está fora. Como que nós vamos fazer agora a média do candidato 2? Pessoal, para ele ser aprovado, para o candidato 2 ser aprovado, ele tem que tirar uma nota maior que 21,8, porque senão ele não vai ser aprovado. Então, a média do candidato 3 tem que ser maior que 21,8. Só que ele tirou 21 em química. Então, seria 21 vezes 4. Mas, em física... Não, tá, eu olhei aqui errado, pessoal. Esse 21 aqui é do 3, né? O candidato 2 tirou chus em física, ou em química. Então, chus vezes 4. E em física, 25. Então, mais 25 vezes 6. Dividido por 4 mais 6. E essa nota tem que ser maior que 21,8. Senão, o cara não vai ser aprovado. Chus vezes 4 chus. Vou fazer aqui porque eu quero usar aquele cantinho para fazer outra questão. 25 vezes 6, 120, mais 30, 150. Maior que 4 mais 6 é 10. Posso jogar para cá multiplicando. 21,8 vezes 10, 218. 150 está positivo, eu passo negativo. 218 menos 150, 68. Passa o 4 dividindo, 68 dividido por 4, 17. Então, para ele ser aprovado, ele tem que tirar uma nota maior que 17. Mas e se você olhar para as alternativas? Mateusão, põe as alternativas ali para mim. Você vai ver que a letra A é 18, letra B 19, C 22, D 25, E 26. Todas são maiores que 17. Mas ele perguntou a menor nota que ele deve tirar para ser aprovado. Então, a menor nota acima de 17 que ele deve tirar para ser aprovado é 18, letra A. Beleza? Bom, vamos para o próximo exercício, que seria um exercício, sim, galera, nível hard, de média e moda, mas eu vou te explicar de um jeito que ele vai ficar fácil. Ele fala o seguinte: a altura média dos 35 índios adultos de uma aldeia é 1,65. Analisando apenas as alturas dos 20 homens, a média é igual a 1,70. Qual a média em metros das alturas se considerarmos apenas as mulheres? Bom, pessoal, fica um exercício um pouco complicado se você não escrever, porque eu não sei a altura de cada índio. Mas o que eu sei? Eu sei que se eu somar a altura de todos os 35 índios e dividir por 35, aí o Matheus vai fazer a conta pra gente ganhar tempo, tem que dar a média das alturas de todos os índios, que é 1,65. O que eu posso fazer? Esse 35, então, dividindo eu vou jogar multiplicando. Mateusão, faz aí pra gente. Quanto que é 1,65 vezes 35? 1,65 vezes 35. Quanto que dá? 57,75. Beleza. O que isso significa, pessoal? Significa que se eu somar a altura de todos os 35 índios, juntando os homens e as mulheres, vai dar 57,75. Mas ele me deu outra informação. Ele falou assim, olha, analisando as alturas apenas dos 20 homens, a média é 1,70. Então significa que se eu somar os 20 homens e dividir por 20, vai dar 1,70. 1,70. Se eu pegar esse 20 e jogar multiplicando, eu vou ter 1,70 vezes 20, que vai dar 34. Ou seja, se você sabe que somando todas as alturas é 57,75, e somando as alturas só dos homens é 34, se você subtrair
esses dois valores aqui, pessoal, ó, vamos subtrair eles. Subtraindo eles, 57 menos 34 vai dar 23. Então, 23,75. O que significa esse 23,75? Significa a soma das alturas de todas as mulheres. Mas se eu tenho 35 índios e 20 são homens, quantos que são mulheres? 15. 35 menos 15, 20 é 15. Então eu sei que a somatória de todas as mulheres é 23,75. Só que eu quero saber a média. Soma, divide por 15, porque são 15 mulheres. Então você vai pegar simplesmente o 23,75, Mateus, e vai dividir para mim por 15. Quanto que dá, Mateusão? 23,75 dividido por 15. 1,58 aproximadamente. Então a alternativa que você vai marcar aí para o Titi é a letrinha C. Esse seria um exercício difícil, pessoal, de média. Mas olha só para você ver, fica fácil a partir do momento que você escreve o exercício. Você poderia ter chamado aqui de X, aqui de Y, mas eu acho mais fácil você fazer soma das 35 alturas, dos 35 índios, a soma dos 20 homens, né? A soma das 15 mulheres e assim sucessivamente. Então baixa a lista de 10 exercícios, todos níveis Enem, refaz a lista e qualquer dúvida, faça a lista e qualquer dúvida nos procure nos grupos de apoio. Um abraço!